Eu tenho a impressão... Eu não tava no Brasil, tava viajando, quando o Pelé morreu. Então, lamentei, porque eu queria estar aqui e tal, mas... Comoção? Comoção. Me passou a impressão, tá? Distante, que houve uma comoção maior. Eu não sei se foi por causa da data também, o Pelé morreu... Ele morreu na véspera do Réveillon, né? E aí acabou sendo um problema, mas eu tive a impressão, não sei se vocês carregam essa impressão, que houve uma comoção maior pela morte do Zagallo, em termos de povo, do que pela morte do Pelé. Eu, assim, pedindo até licença pra falar, trabalhei de maneira mais assintosa na do Pelé, né? Tava de plantão na época, nesse eu tava de folga. Mas eu acho que existe uma questão muito simples, assim, direta pra avaliar essa situação. A questão pessoal do Pelé pega muito. Assim, é uma história bem mal contada, viu? Eu não vou entrar no mérito aqui, mas bem mal contada. Eu sou parte do princípio que questão familiar, se você não faz parte da família, não opine, porque existem histórias e ramificações dessa história familiar do Pelé, que muitas vezes, quase nunca, aliás, a gente entrou e quem se propõe a falar sobre acaba entrando e acaba sendo até um pouco leviano, mas leviano ou não, e para mim foram muito em determinados aspectos, o Pelé ficou muito marcado por isso, muito marcado. E ainda num nicho da população negra, ele foi acusado injustamente, tá? De não atuar em favor da população negra, e ele fez muito pela população negra como ele podia. Lembremos que à época o Brasil vivia um período de ditadura militar, e ele, do jeito que podia, teve alguns discursos, inclusive ele foi um incentivador do voto nichado. Imagina, no período de ditadura popular, um cara negro chegar e falar, gente negra tem que votar em gente negra. Mas durante muito tempo foi um cara que foi acusado de se omitir, injustamente, repito, e a questão familiar envolvendo a filha, enfim, tudo isso que a gente sabe, sem saber direito, é uma história que pouca gente sabe o que de fato aconteceu, marcou muito a imagem dele. E o Zagallo já é o inverso, né? O Zagallo tem toda uma questão carismática, de muito amor, de abraçar atletas. E eu acho que esse reforço do amor com a seleção, o Zagallo conseguiu fazer isso. E nós somos um povo que, de uma maneira geral, adoramos um salvador da pátria. Seja dentro de campo ou seja um cara que te dá o afago ali, que te protege. A gente adora um técnico paizão, muito, né? E então acho que a imagem acaba sendo... A comparação acaba sendo até covarde, assim, com o Pelé, entendeu? Que pegou um cara com muito carisma, muito amoroso, com o Pelé, que é nitidamente um cara mais polido e que foi acusado, na minha visão, pelo menos injustamente, de diversas coisas. Por mais que não seja um cara perfeito, errou. O Zagallo, se você for entrar na vida dele, também você vai achar E até o tempo de carreira de seleção, né? Porque o Pelé aposenta e aí praticamente, claro, ele é o maior de todos os tempos, mas a identidade dele com a seleção termina ali. O Zagallo não. O Zagallo teve carreira como treinador, então pegou mais gerações, né? Mas muitas gerações conseguiram acompanhar de perto o que foi o Zagallo, enquanto o Pelé teve a geração de quem viu jogar, quem não viu foi só por relatos e para ali. O Pelé segue depois uma carreira... ele ficou mais na tenta uma mídia. carreira como comentarista em 94 na Globo, né? Que fica até marcado com aquela cena do Galvão. Pô, ele não deixou falar, eu corto o microfone, ele abre. Mas, enfim, e aí acabou, acho que tendo um pouco do distanciamento que o Zagallo conseguiu manter essa proximidade ao longo de gerações, né? É que eu acho que o Pelé não era tão carismático. Sim. É que a repercussão da morte do Pelé, pra mim, foi um pouco decepcionante. Eu não esperava que fora foi muito maior que aqui. Teve. Mas, assim, também foi bem o maior. tanto de pessoas, os jogadores que não foram, não deram apoio, enfim. Mas isso, né, claramente, assim, jogador de futebol, gente, eu desculpa, eu falo como alguém que brincou disso durante alguns anos, tentou e teve uma carreira bem medíocre, mas não dá. O preparador físico do roupeiro do Flamengo. Nossa, eu chorei com esse vídeo aí, eu vi o vídeo. Cara, é aquele que os jogadores... pedia bênção. Cara, isso aí é de arrepiar. Eu vi o vídeo, eu fiquei emocionado, cara. O goleiro reserva... O Marcelo Lomba foi o único que foi, E aí, eu fiquei nessa... Tem um vídeo do Gabigol, que ele é entrevistado, ele fala sobre ter uma estátua. Ele fala, antes de fazer uma estátua pra mim, precisa fazer uma estátua pro Denner. Ele fala isso. Aí o Denner morre, na segunda-feira ele reaparece lá no Ninha, mas acho que foi no domingo o velório, não se me engano. Ele não postou nada ainda? Eu fui umas 2 vezes no perfil do Gabigol. Eu não vi se ele não postou, mas ele não foi no velório. Não, ele postou, eu cheguei a olhar, ele postou, mas ele não apareceu no velório. Tipo, postou beijando a mão, videozinho, beijando a mão toda hora. Eu falei, o vídeo é até muito emocionante, mas os caras vão alegar, provavelmente eles vão alegar que estavam
viajando. Pois tal, é. Mas Pois é. pelo menos. Vai ser uma coisa que no dia seguinte ele estava... Estavam lá, Ele eles tava estavam. treinando, verdade. entendeu?